quase 2 semanas atrás, aconteceu aquele absurdo, né, naquela escola, e que morreram algumas crianças. E aí a gente vê uma enxurrada de coisas na internet, várias pessoas comentando muitas coisas e falando sobre a falha, de quem é a falha, quem está errado, quem falhou, será que foram os pais, será que é o meio que eles viveram? A gente não sabe. Na verdade, um comentário que eu li, foi um amigo que fez esse comentário, e eu trouxe para mim, para minha vida. Não importa de quem é a culpa, não importa quem errou, não importa onde esteja o erro. O nosso dever é ser luz. E que a luz de Jesus esteja em nós, em nossa vida, para que outras pessoas vejam essa luz, onde quer que a gente esteja. Vamos falar agora, vamos cantar sobre isso. De amor me inspira, Pai, o teu resplendor me anima, tua luz ilumina os caminhos meus, como o sol, o amor desses olhos teus brilha em mim. Amém, brilha, Senhor. Brilha em mim. Vem da glória, o teu calor, traz a paz e amor. Vem como o sol, as nações trazer misericórdia, brilha Jesus, vem trazer tua luz. Pai, a tua real grandeza traz a vida real beleza. Teu amor transformou nossa história. Hoje a luz que nos vem lá da glória brilha em mim. Aleluia, brilha em mim. Brilha Jesus, vem trazer a luz que vem da glória. Misericórdia, brilha Jesus, vem trazer tua luz. Uma das coisas mais impressionantes que eu vejo na Bíblia, ao olhar a história de Jesus, era como ele atraía as pessoas, como multidões, grandes multidões, a Bíblia diz, estavam sempre seguindo a Cristo. E ele atraía o olhar de crianças, que gostavam de estar perto dele, e atraía o olhar de pessoas de mais idades, adultos, jovens, como aquele jovem que veio buscar, querendo saber como é que ele podia alcançar a salvação. Muitas pessoas eram atraídas a Cristo. E ele mesmo falou: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E é impressionante como a atração de Cristo nos trouxe aqui nessa noite. Porque
Se não fosse Jesus, talvez nós não nos conheceríamos. Então não estaria na sua vida e não nos conheceríamos. E hoje nós temos a oportunidade de estar aqui juntos, porque todos nós fomos atraídos pela cruz de Cristo e fomos atraídos pelo seu maravilhoso olhar. Nós vamos cantar essa música, Seu Maravilhoso Olhar. É uma música muito, muito bonita. Vamos cantar com alegria essa música. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Quero ouvir as mulheres. Seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim. E ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Os homens agora. Se conversão então voltei à fonte deste amor, perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Felizes? Amém. Todos receberam na entrada esse papelzinho aqui? Todos receberam? Hoje a minha oferta a Deus é? Bom, se você tem uma oferta, se você tem dízimo, você vai trazer e vai colocar aqui. Mas se você também tem alguma coisa que você possa fazer pelo seu próximo, como por exemplo, você tem um vizinho que está doente, você sabe disso, ele sabe que você é cristão, você pode tirar algum tempo e ir lá para fazer uma oração por ele. Se você sabe de alguém também da sua vizinhança, ou um parente seu que está passando por alguma necessidade material, você também pode ir lá e ajudá-lo, né? Esse é o papel do verdadeiro cristão, né? Daqui a pouco mais você terá essa oportunidade de vir até aqui, depois que a música estiver sendo tocada, né? Mas nós queremos fazer uma meditação rápida com você aqui. Nesse mundo em que nós vivemos, nós vemos muito materialismo, e nós muitas vezes também nos envolvemos nessa questão material, porque na verdade temos que trabalhar, fazer as coisas, mas às vezes nós extrapolamos com relação a isso, né? Mas há um ingrediente muito necessário para a vida do cristão, que é a fé. Jesus quer um povo que haja pela fé, haja pela fé. Exemplo, quando aqueles homens, por exemplo, paralíticos ou cegos vinham até Jesus, Jesus falava assim: você crê que eu posso fazer isso por você? Sim, eu creio. E uma certa vez, é claro que o tempo é pouco para nós folhearmos a Bíblia, mas um deles falou: Senhor, salva meu filho, porque ele
ele está endemoniado, joga no fogo, joga na água, mas eu não sei o que fazer. Ajuda-me na minha pouca fé. Aquele homem tinha certeza de que Jesus podia curar, mas ele não tinha fé para isso. Então, nós temos que fazer o quê? Colocar fé para sermos um povo, para que possamos andar pela fé. Esse é o desejo de Deus, que andemos pela fé e não pelas coisas materiais. Porque um dia nós iremos sair deste mundo. Podemos acumular muitas coisas aqui, mas nós não levaremos nada para o céu. Levaremos apenas o quê? O nosso caráter, que será por ele também moldado para adquirirmos o reino dos céus. Portanto, nós vamos cantar uma música agora, e ao ela estar sendo tocada, você vai trazer aqui a sua oferta, seu dízimo, e escreva aí no papel aquilo que você quer doar como ação para ajudar alguém, ok? Amém. Teus pés, meu rei, prostrado derramo meu coração. Unjo teus pés, meu rei, prostrado derramo meu coração. Não sei o que vão pensar de mim, não sei se me entenderão, mas sem querer exagerar, nem mesmo impressionar, te oferto tudo que sou, derramo minha vida, tudo que tenho aos teus pés, meu Senhor. Aceite o louvor, derramo essas lágrimas, são minha oferta. Quem tanto me amou, quem me perdoou, unjo teus pés, meu rei, prostrado derramo meu coração. Unjo teus pés, meu rei, prostrado derramo meu coração. Não sei o que vão pensar de mim, não sei se me entenderão, mas sem querer exagerar, nem mesmo impressionar, te oferto tudo que sou, derramo minha vida, tudo que tenho aos teus pés, meu Senhor. Aceite o louvor, derramo essas lágrimas, são minha oferta. Quem tanto me amou, quem me perdoou, derramo minha vida, tudo que tenho aos teus pés, meu Senhor. Aceite o louvor, derramo essas lágrimas, são minha oferta. Quem tanto me amou, quem me perdoou. Vamos ajoelhar e vamos orar a Deus. Santo Pai, eterno Senhor, a tua igreja prostra-se ante a tua face, reconhecendo a ti como nosso único Deus, Senhor e Salvador. A ti entregamos a nossa vida como oferta em tuas mãos. Muitas vezes não fazemos por onde,
mas pedimos que nos transforme para que possamos ser uma verdadeira oferta. Pedimos perdão pelos nossos pecados e também hoje aqui trouxemos ofertas, trouxemos os nossos anseios, nossas alegrias também, porque reconhecemos ao Senhor como aquele que pode todas as coisas. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, uma necessidade grande que houver aqui nesta caixa, que o Senhor venha a satisfazer a necessidade, mas claro que tudo nós pedimos segundo a sua vontade. Se alguém em nosso meio, Senhor, que está com problemas, dificuldades, que o Senhor vá até ele e console, por favor. Ouviremos a tua palavra daqui a pouco mais também. Que o Senhor nos abençoe com a mesma, o pastor que irá abrir a tua palavra. Portanto, pedimos que fique conosco nesta noite e que possamos trazer-te uma adoração que seja digna do teu nome. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Fico feliz de estarmos aqui reunidos para esse culto tão agradável, um culto de início de semana, que é muito bom iniciarmos a semana na presença do Senhor, não é verdade? Então, eu gostaria de desejar de todo o coração, todos os irmãos, todos os internautas que estão nos assistindo, porque, olha, eu vou contar um segredo, é muito bom termos a oportunidade de ir em casa assistir o culto aqui, né? Quantos já fizeram isso? Né? Ó, grande parte. E é muito bom, né? Então, ó, internautas, continuem, chama aí seus amigos para participarem também, porque eu, quando não estou aqui, eu estou lá. E também gostaria de dar uma saudação muito especial para os nossos amigos. Os amigos que são amigos nossos. Por exemplo, nós temos um amigo aqui especial, o Glauber, que é amigo da nossa amiga e querida irmã Carol. Cadê o Glauber? Ali. Então, Cláudio, você já não é mais amiga da Carol. Você é nosso amigo. Nós já tem, além do Glauber, tem mais outro amigo aqui, que veio com irmãos. Não, né? Então, vocês que trazem os amigos, fiquem sabendo que todos passam a amá-lo e que a experiência que você tenha hoje aqui seja muito oportuna, sabe? Seja de excelência na presença do nosso Deus. E que todos nós possamos aproveitar esses momentos. Muito bem. Boa noite, irmãos. Que bom que você veio, né? Eu não sei qual foi a sua dificuldade para chegar aqui, mas eu cheguei tranquilo. Mas talvez você tenha tido alguma dificuldade, mas ninguém teve tanta dificuldade para estar aqui como o nosso amigo Elson. Eu queria convidá-lo aqui nesse momento, para que juntos possamos aqui bater um papo, conversar um pouco, e que possamos conhecer um pouco mais da história do Elson. Eu tive o prazer de poder estudar a Bíblia com ele, eu conheço bem a história dele, mas vamos partilhar. Convido você a sentar um pouquinho para a gente, deixa eu pegar o microfone para você aqui. Muito bem. Irmãos, a vida, ela é feita de momentos felizes e momentos tristes. E na vida do Elson também, com certeza, houve momentos felizes, momentos tristes. Se você fosse pontuar um momento que te trouxe muita tristeza na sua vida, qual seria? Boa noite, igreja. Para quem não me conhece, Elson, acho que a maioria me conhece. O momento mais triste da minha vida é quando eu não conhecia Jesus Cristo, que eu fazia sempre a vontade do inimigo dele. Esse foi o momento mais triste da minha vida. Sim. E dentre esse momento triste que você teve na sua vida de estar longe de Jesus, teve algum momento assim que marcou? O que me marcou foi um convite para conhecer essa igreja, que eu não conhecia desde a primeira vez que eu vim aqui. Isso marcou muito na minha vida. Foi em fevereiro de 2015, segundo sábado de fevereiro de 2015, que quando eu conheci o primeiro adventista da minha vida, e quando ele me convidou para vir a essa igreja, eu chamei ele de maluco.
Eu falei que ele era louco, esse cara é louco. Então, e aí então, Elcio, quando você veio aqui na igreja, eu creio que houve algumas mudanças na sua vida. Dentre os momentos felizes que você teve na sua vida, qual foi o momento mais feliz? O momento mais feliz da minha vida foi quando eu consegui estar junto com a minha esposa naquele tanque Bastimol ali. Ali foi o momento mais feliz da minha vida, que eu verdadeiramente tive um encontro com Jesus Cristo. Estou aqui para a honra e glória dele até hoje, junto com a minha esposa. Você teve alguma dificuldade em relação ao seu trabalho? Tive, né? Que é a relação do sábado, que é o dia que eu mais trabalhava, entendeu? Quando a primeira vez que me falaram dessa igreja, eu me vi no sábado, eu falei, esse cara é louco, eu trabalho no dia mais, que eu mais trabalho na vida, é o sábado, entendeu? Eu falei, não poderia deixar de trabalhar no sábado para vir para a igreja, mas quando me deparei com essa igreja, eu encontrei muitas verdades que eu não tinha encontrado até ainda como ser humano. Que bom. E qual o conselho que você daria para alguém que está passando por alguma dificuldade em relação ao sábado no trabalho? O que você diria? Fé e confiança em Deus. Ele tem desamparado você ao longo desses 2 anos, 3? Não, nunca. Minha esposa é tão feliz que ela é o que ela mais queria na minha vida, que eu não trabalhasse sábado. E hoje a gente vai fazer 4 anos de batizado nessa igreja. Nunca mais trabalhei no sábado e não tem faltado em nada. Amém. A história do Elcio é muito grande. Dá para dividir aqui em pelo menos 4 entrevistas. Mas vale a pena você ser fiel ao sábado e a Deus. E Ele tem honrado a você. Eu queria orar por você. Vamos então nesse momento importante do nosso culto de intercessão. Eu gostaria muito mesmo que esse momento fosse um momento marcante, não só para mim, não só para o Elcio, chega aqui, Elcio, mas também um momento marcante para você. Você tem momentos felizes, tem momentos tristes na sua vida. Você tem necessidades que só Deus mesmo pode realizar. Esse momento é um momento significativo para Deus, porque Deus entende que quando você tem necessidade, você se aproxima dEle. Nós iremos cantar essa música Me Cura, e quando terminar a música, eu quero orar por você, pela sua necessidade. Nós queremos que você esteja conosco aqui. Levante, venha. O inimigo vai tentar segurar você, mas o Deus dos impossíveis vai te trazer aqui para que juntos oremos, para que o poder de Deus se manifeste diante da sua dificuldade. Que Deus possa nos abençoar. Preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, manifesta em mim
precisamos de uma cura, ó Deus. Nós precisamos da Tua presença, nós precisamos das Tuas soluções. Nós estamos aqui diante de Ti, ó Deus, crendo que realmente Tu podes nos curar. Que o Deus dos impossíveis se torne real em nossas vidas e que as nossas necessidades continuem sendo supridas diante do Teu poder. Talvez tenhamos pessoas com o coração ferido, passando por problemas financeiros, emocionais, espirituais, no casamento, mas nós cremos que esse Deus nos ama e que basta apenas de uma chance para resolver todos os problemas da nossa vida. Que ao esse irmão se levantar, ó Deus, ele creia e tome posse da vitória no nome de Jesus. Abençoe o nosso pastor Moisés, que ele seja iluminado pelo Espírito Santo e que nós saiamos daqui transformados pelo poder do Espírito Santo. E é em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Grande e maravilhoso Deus, viemos aqui à Tua casa, pois nesse lugar necessitamos de ouvir a Tua voz. Abra o nosso entendimento, nos dê a compreensão e remove todos os impedimentos que podem nos atrapalhar de recebermos a Tua maravilhosa graça na nossa vida hoje. Abençoe a cada adorador e que a Tua palavra encontre morada na nossa vida. Usa o Teu servo para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos amigos, uma boa noite a todos. Tenho a oportunidade de cumprimentá-los mais uma vez nesse culto de adoração, belo culto de adoração, e você faz parte dessa celebração ao Senhor. Cumprimento aos nossos amigos. Eu pude conhecer então o Glauber hoje, né? Não é só mais amigo da Carol, ouviu o que a Roseli falou, né? É amigo nosso. Seja muito bem-vindo, Glauber. Eu pude conhecer o Darley também, né, Darley? Levanta a mão aqui o pessoal te conhecer. Que prazer é poder receber você hoje aqui no nosso meio. Ele estava falando que viria no grupo dos jovens, né? Não sei, os jovens que acompanharam, ele falou, eu vou hoje. E ele veio mesmo, cumpriu a palavra. Estou tendo a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E nós cumprimentamos os nossos amigos da internet e desejamos que esse culto também seja uma bênção para a tua vida. Queridos, eu sempre gosto de reforçar que o nosso culto ele é transmitido e você tem a oportunidade de ser um evangelista hoje. Cada culto que eu tiver aqui, eu vou dizer para você que você pode pegar o link que vai ser projetado aqui e você compartilhar esse link com um amigo, com um parente. Você convidou, ele não veio para a igreja, mas você envia o link, envia a programação para ele e faz uma oração. Senhor, eu queria tanto que essa pessoa que eu amo, que é querida para mim, que essa pessoa, ela assista esse culto agora. Você vai fazer o mínimo, e eu tenho certeza que Deus vai poder fazer outras coisas, grandes coisas na vida dessa pessoa, ok? Então, tem a oportunidade, pega aí rapidinho, compartilha, eu acho que vai fazer a diferença. Estou vendo ali também o Diogo, né? Tudo bom com vocês? Que maravilha. Elaine, Andressa e Eliana. Luciene, desculpe Luciene, só o seu nome que eu consegui trocar aqui, né? Mas que bom, viu? Que bom ver vocês aqui. Toda a família do Flávio ali atrás de novo, mais uma vez, graças ao Senhor, não é? Apenas um outro recado rapidinho, gente, rapidinho.
Se Deus te desse a oportunidade de você abençoar uma pessoa hoje, você gostaria dessa oportunidade? Gostaria de se tornar um abençoador? Se Deus te desse essa chance? Eu estou trazendo um desafio para a nossa igreja. Provavelmente a maioria dos que estão aqui vieram de carro para a igreja. Mas existe uma pequena parcela de pessoas que pegaram ônibus, que vieram a pé. E essas pessoas, elas colocaram Jesus como o primeiro na vida. E mesmo independente do perigo, de alguma circunstância, vieram para adorar o Senhor. Só que quando a gente termina, quem tem carro vai na sua segurança para casa. Mas alguns precisam pegar o ônibus, precisam ir a pé para casa. Então, qual é o desafio e a bênção que eu proponho para você trazer para a vida de uma pessoa? Às vezes você já conhece alguém que mora no trajeto da tua casa ali. Então, se essa pessoa está aqui e tem vaga no seu carro, em nome de Jesus, que você vá a essa pessoa e fala: fulano, quer uma carona? Você vai pegar ônibus, não vai? Quer uma carona? Você está indo para o mesmo lugar que eu, você vai fazer a diferença para essa pessoa e ela vai ter mais desejo de estar aqui. Muita gente não vem domingo à noite e quarta à noite por causa dessa circunstância. Às vezes a pessoa não vai no teu trajeto, mas ela precisa andar até o terminal para pegar o ônibus. Bom, o carro quem vai carregar? Deus me deu o carro e é uma bênção para mim. Por que não fazer o mínimo de esforço e deixar a pessoa, um irmão nosso, um amigo, no terminal para que ela se direcione para a sua casa? Olha, eu trago esse desafio aqui para a nossa igreja. E se você aceita, eu gostaria então que você se tornasse um abençoador nessa noite. Eu estou já colocando o meu carro à disposição. E Caraí é o meu rumo ali, tá? Se alguém precisa, já está com a carona garantida. Se é terminal, já está com a carona garantida também, tá bom? Se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que realmente a nossa igreja vai estar cada vez mais unida. Amém? Vamos para o livro de Daniel. Continuamos aqui na nossa sequência de estudos. Daniel capítulo 3, verso 1. A mensagem de hoje, amigos, ela para mim, ela me apresenta uma das histórias de maior coragem que eu já ouvi. E eu quero compartilhar contigo o capítulo 3 e a experiência que está sendo apresentada aqui. Daniel capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Está acompanhando comigo? Agora vamos para o verso 4 em diante. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Queridos, conforme nós vimos nos últimos estudos e no último capítulo, o rei de Babilônia, ele ficou profundamente impressionado pela forma que Daniel, usado por Deus, ele abre as cortinas do futuro e ele revela então toda a história da humanidade. Ele apresenta a ascensão e a queda de Babilônia, e ele agora começa a apresentar cada império que surgiria e que deixaria de existir. E ele chega ao final da história apresentando o reino eterno de Deus que permaneceria para todo sempre. Mas como você sabe, impressão não significa conversão. Jesus, ele impressionou o coração de Pilatos e de Herodes, mas eles não se converteram.
O faraó ficou impressionado pelas maravilhas que Deus realizou entre os egípcios, mas a cada maravilha realizada, o coração dele ficava mais o quê? Ficava mais duro, não é? Não sei se você conhece, mas eu conheço gente que Deus já realizou milagres, livramentos, e mesmo diante de tais manifestações, mesmo impressionadas depois de um tempo, essas pessoas voltaram e continuaram seguindo os mesmos caminhos errados que estavam. Impressão muitas vezes não significa conversão. Nabucodonosor, ele ficou impressionado, mas não convertido. Para ele, aquele sonho que Daniel apresentou ali, a revelação, aquilo ali o deixou perturbado. Ele ficou incomodado, porque ele não queria que Babilônia fosse apenas a cabeça de ouro. Você sabe o que o Nabuco fez? Ele chegou, chamou os seus especialistas, chamou artesãos, chamou os melhores engenheiros, os melhores construtores. Eles se juntaram, ele disse: vocês vão fazer para mim a maior estátua que o mundo já teve. E essa estátua, ela vai representar a mim mesmo, e ela vai representar o meu império, o império de Babilônia. Eu respeito Daniel, ele já ganhou o meu respeito, mas eu acho que Daniel estava equivocado. Babilônia não vai passar. E tanto é que vocês vão revestir essa estátua todinha de ouro, significando que Babilônia vai ser um império que vai durar para sempre. E foi isso que aconteceu, irmãos. A Bíblia não nos revela como que era aquele monumento. Alguns estudiosos acreditam que era um obelisco. Alguns entendem que era a própria imagem do rei Nabucodonosor sendo replicada naquela estátua. Outros acreditam que era uma réplica do sonho, da estátua do sonho que o rei teve, aquele sonho assustador que o deixou ali alarmado. A gente não sabe. Uma coisa eu sei, era algo muito grande, 30 metros de altura, 3 metros de comprimento, e era muito imponente. Aonde estavam, de longe, já se dava para ver. E aí, a ordem foi dada, os preparativos foram tomados, todo mundo chegou e fez aquilo que estava ao seu alcance, o evento foi marcado e, enfim, chegou o dia. Aquela estátua de 30 metros, ela estava no grande campo de Dura, uma planície gigantesca que havia naquela região. Todos os grandes e os poderosos, os pequenos, os escravos, pobres e ricos, todos esses foram convidados, aliás, foram convocados. Veio gente dos 4 cantos do planeta, conhecido até então, todos para prestar lealdade ao rei Nabuco. E ali naquele lugar então, quando o sol, ele refletiu os seus raios sobre aquela estátua, dali aqueles raios dourados, aquele dourado se refletia para tudo quanto é direção, chamava muito a atenção. Havia paradas, exibições militares, muita música, banquetes acontecendo ali, e uma ordem havia sido dada: quando os instrumentos tocarem, todo mundo vai se ajoelhar, e se não se ajoelhar, tinha um estímulo ali. Se olhasse um pouquinho mais ao lado, lá do horizonte já se via uma fumaça negra subindo. Era uma fornalha que estava muito bem aquecida. Se alguém falasse: ei, não estou com vontade não, eu não quero fazer isso daí, estava o estímulo ali. A fornalha, ela estava bem e bem aquecida. Nabucodonosor, ele se assenta no seu trono e ele ordena então que os instrumentos sejam tocados. O que acontece então? Acompanhe comigo, verso 7, Daniel capítulo 3, verso 7. E deixa a tua Bíblia aberta que a gente vai continuar lendo. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta,
do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música. Se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O que diz aqui? Que todos se ajoelharam. Mas, gente, foi todo mundo que se ajoelhou mesmo aqui? Foi todo mundo que se ajoelhou? Quem não se ajoelhou aqui? Vocês lembram quem foi? Vamos falar os nomes aqui? Quem foi o primeiro? Sadraque. E o terceiro? Vocês têm certeza disso? Quando todo mundo já estava se levantando ali da adoração, chegaram os indivíduos e conversaram com o rei. Ó rei, tem uns certos judeus aí que eles não honram o Senhor, eles desobedeceram o teu decreto, eles não se curvaram diante da estátua. Meus amigos, é incrível como sempre tem um dedo duro que gosta de ver a desgraça dos outros. Não é verdade? Em qualquer situação você sempre encontra um sujeito desse daí. Olha, para falar bem das pessoas, como é difícil encontrar alguém. Uma pessoa que fale bem, uma pessoa que elogie, que bote o sujeito para cima, que incentive, que motive, que apoie. Como é difícil encontrar gente assim. Agora, quando é para falar mal, quando é para passar rasteira, quando é para derrubar, a gente encontra um monte, não é? E olha, para falar mal, tem gente que até de graça faz isso. Aqueles homens, eles foram notados, gente. Foram notados. E eu queria fazer uma pergunta muito importante para você. Você está acompanhando aqui a história comigo? Está se vendo aqui naquilo que aconteceu? Prestou atenção nos riscos, no que estava envolvendo esse jogo de obediência, de adoração aqui? É muito fácil quando a gente está do lado de fora da história, né, Glauber? A gente olha a história ali, vê tudo o que aconteceu, a gente só assiste de camarote. Mas e se fosse o contrário? E se fosse você naquela hora ali? Você ia continuar em pé? Ou você ia se ajoelhar? Ia ficar firme? Ou você ia se curvar? O que você ia fazer? Você já parou para pensar? Já se colocou nessa situação aqui? Ia ficar em pé? Ia ser obediente ao Deus vivo? Ou ia se curvar? Mas e a fornalha que fazia churrasco de gente ali? E nessa situação? Irmãos, existem algumas informações muito interessantes que elas não estão aqui no texto bíblico. Essas informações são extra-bíblicas. E segundo essas informações, achados arqueológicos, artefatos históricos, houve uma grande comitiva de todos os lugares que veio para prestar lealdade a Deus. E entre essas comitivas estava a comitiva de Jerusalém também, porque era uma maneira de reforçar a lealdade das nações vassalas de Nabucodonosor. Então, muito possivelmente, naquele lugar, entre os que se curvaram, havia soldados judeus, nós tínhamos ali sacerdotes. Olha só, gente, tínhamos generais, tínhamos príncipes, tínhamos nobres naquele lugar. O rei Joaquim, que era o rei cativo em Babilônia, ele estava aqui, ele estava. Muito possivelmente o rei Zedequias, que veio com a comitiva de Jerusalém, ele estava nesse lugar. E todos eles passaram por essa mesma situação que os jovens hebreus. E eu fico agora imaginando a cena daquele dia. Todo mundo ali se dirigindo para o campo de Dura. E aí um dentre os judeus pergunta para os que estavam ali: ei, e aí? Vocês vão se curvar? E aí um responde: eu? É ruim, hein? O outro chega e diz: nem que ele me obrigue, eu vou me curvar diante daquela estátua. E o senhor, rei Zedequias, o que o senhor vai fazer? Amigo, você tem coragem de fazer essa pergunta para mim? E aí chega a hora,
os instrumentos começam a tocar, a multidão começa a se movimentar, o coração acelera, o medo chega para as pessoas, e vem a angústia, vem agora o medo das consequências, e todo mundo começa a se ajoelhar, e naquela hora, gente, todo tipo de justificativa apareceu. Tinha gente que deixou a moeda cair no chão, teve gente que abaixou para amarrar o cadarço, teve gente que sentiu dor na coluna e tinha que abaixar porque a dor estava muito intensa. Eu não sei quais foram as desculpas, mas eu sei que no final das contas, e você conhece a história, só apenas 3 jovens hebreus, diante de toda aquela nação, eles permanecem firmes, eles permanecem inabaláveis, eles não se ajoelham, irmãos, eles ficam firmes ali. O próprio rei de Jerusalém, representante de Deus, se ajoelha, sacerdotes se ajoelham, grandes homens se ajoelham, mas aqueles 3 jovens, eles ficam firmes, eles ficam em pé. Por que que eles não se ajoelham, gente? Eles já haviam entendido que uma concessão, apenas um gesto aonde você finge algo, isso pode te amarrar por toda a vida. Uma concessão é o suficiente para você ficar aprisionado diante de todas as outras circunstâncias. Eu, antes de ser pastor, eu trabalhei em outras funções. E antes de ir para a faculdade, eu ocupei uma função de estofador. Eu reformava estofados, sofás e derivados. E foi um momento assim muito bom da minha vida, muita experiência adquirida. Eu rodava o Rio de Janeiro todo. Eu geralmente fazia um serviço personalizado, eu e meu patrão. A gente ia à casa do cliente e um dia nós reformávamos um jogo de sofá inteiro. Chegávamos de manhãzinha, no final do dia, estava lá um sofá novinho. Era bem interessante a experiência. E numa dessas vezes, nós lá na Ilha do Governador, havia ali um conjunto, um condomínio de prédios ali, há vários ali na ilha desse tipo. Nós fomos ali reformar um jogo de estofados e foi separado um lugar lá embaixo, um ambiente um pouco espaçoso. Levamos os sofás para lá e começamos a trabalhar. Só que naquele dia, Tiago, a gente não levou comida. A gente sempre levava lanche, levava uma quentinha ou saía para almoçar. Só que o nosso tempo estava tão apertado que não dava. A gente tinha que ficar até o final. Eu sei que deu 12:00, 1h, quando deu 2h, gente, você imagina, sai cedinho de casa, a fome apertando, o estômago virado ao avesso. E eu e meu patrão se olhavam, e agora? A força se esvaindo. E aí quando a gente estava pensando em comida, de repente, a dona do sofá, ela aparece lá no final daquele espaço, e ela começa a vir com uma bandeja na mão. E aí quando eu vi ela vindo com uma bandeja, e havia um volume assim, eu falei, tá vindo coisa boa ali. E ela vem, se aproxima, quando chega, ela diz, gente, eu sei que vocês não almoçaram, então eu trouxe um lanche especial para vocês. Vocês aceitam? É claro que a gente aceita. Agradecemos. Ela saiu, estava tudo coberto, e aí quando nós tiramos o tecido que estava cobrindo, havia 1 litrão de Coca-Cola, e eu já coloquei a mão na cabeça, puxa vida, eu não bebo Coca-Cola. Meu patrão também não bebia Coca-Cola. E aí tá bom, vamos pro lanche aqui, né? E aí quando a gente viu o lanche, um sanduíche bem preparado ali no capricho, mas com um baita de um presuntão ali dentro. Falei, não acredito, é muita aprovação para um dia só. Adventista come carne de porco, gente? Come porque a igreja proíbe ou porque Deus pede que na Bíblia que não coma? Que ele pede, não é? Deus, ele chega e ele fala, olha, é pecado, é ruim, faz mal para a saúde, traz doença, então não come. Então, desde pequeno, eu segui essas instruções. E aí o meu patrão ficou olhando, nós abrimos o sanduíche, tinha muita coisa que dava para aproveitar. Veio a ideia, não, tira o presunto e come o resto. E eu fiquei pensando, falei assim, Josildo, vou fazer o seguinte, eu não vou comer não. Eu estou morrendo de fome, mas eu não vou comer, infelizmente. Moisés, eu também não vou comer.
Mas o que a gente vai fazer? A gente vai devolver para ela isso daqui? Que desfeita! E aí tivemos uma excelente ideia. Vamos fazer o seguinte, pegamos aquele litrão de Coca-Cola, despejamos na terra ali, eliminamos o problema. E o sanduíche, o que a gente vai fazer? Jogar no lixo é pecado, né? E aí não tinha ninguém que a gente podia dar, vinha um bando de cachorro ali, chamamos eles, sanduíche, presunto, colocamos ali, gente, os 4 sanduíches não durou 2 minutos. Eles detonaram tudo, nosso problema estava resolvido. Estava ou não estava? A mulher veio no final do expediente, sofá prontinho, e ela pergunta para a gente, e aí, gostaram do lanche? Estava bom? Eu olhei para a cara do Josildo, ele olhou para a minha cara, eu coloquei a mão na barriga assim, e eu falei, olha, você não tem ideia, muito obrigado, muito obrigado. Ela pegou a bandeja, o copo, subiu, nós voltamos para casa e depois a gente foi conversando, eu falei, Josildo, eu acho que a gente fez errado, viu? Mas por quê? A gente não falou para ela que comeu. Eu falei, mas ela entendeu que a gente comeu. Não, mas a minha consciência me diz que eu não comi, então está tranquilo. Eu falei, Josildo, mas eu acho que na mente dela, 2 adventistas do 7º dia, que conhecem a verdade sobre saúde e sabem que comer aquilo é pecado diante de Deus, eles comeram, e quando ela conhecer adventistas e cristãos que conhecem sobre isso, ela vai falar, olha, eu conheço 2 que um dia comeram e não falaram nada. Vocês entenderam, gente? Uma concessão, um gesto fingindo algo, é o suficiente para te amarrar pelo restante da sua vida. Quantas vezes nós esquecemos que todo cristão de verdade, ele é referência em qualquer lugar que está. Mesmo quando ele não fala nada. Às vezes a gente acha que está sozinho, não é? Acha que ninguém sabe. Querido, olha, se você ama Jesus, se você é crente, todo mundo vai estar olhando para você. Se você fala que ama Jesus que está indo para a igreja, amigo, você acha que você está ali sem chamar atenção? Está todo mundo olhando para você, esperando saber o que você vai fazer. Todo mundo fica esperando para saber qual é a sua reação. Como que você vai agir? Como que você, sabe, você vai se comportar diante daquela situação? É crente, agora eu quero ver. E como o Elson mencionou, pode ter certeza que alguns vão te chamar de doido. Outros vão te chamar de tolo. Mas quando você for fiel a Deus com seus princípios, pode ter certeza que muitos vão te respeitar pela tua firmeza moral. Mas precisa ficar uma coisa muito clara para a gente, irmãos. Você precisa lembrar como é bom quando a gente é fiel e as coisas, elas vêm em forma de recompensa na mesma hora, não é? Mas nem sempre é assim. Muitas vezes você vai ser fiel a Deus e você não vai ser recompensado pelos homens. Muitas vezes a pessoa, ela vai obedecer com a sua vida, com os riscos que corre, mas não vai haver recompensa nenhuma. E é exatamente nesse momento, diante da fornalha, que você consegue reconhecer quem é um servo de Deus. Você acha que é na facilidade? É na prosperidade? Ali todo mundo é fiel a Deus. Sabe quando você descobre quem é fiel a Deus? É diante da fornalha. É quando você não tem o controle sobre a situação. É exatamente ali que você reconhece quem é um filho de Deus. O Nabuco não acreditou naquilo. Ele chamou os jovens, aqueles jovens ficaram à sua frente, ele olhou. Eu conheço vocês, não conheço? Vocês são amigos de Daniel? Sim, ó rei. Ah, está explicado então. Escuta uma coisa, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês não estão entendendo o que está em jogo aqui. Olha para a fornalha aqui.
eu vou dar mais uma chance para vocês, por consideração a Daniel, a quem eu prezo e não está presente aqui. Para vocês nunca dizerem que eu não sou misericordioso, eu vou dar mais uma chance para vocês. Aproveita a chance. E olha o que o rei diz para aqueles rapazes. Verso 15. 3, verso 15. Ele diz assim: agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Presta atenção agora no que o rei diz. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus? Você percebe o ambiente aqui, o contexto? Esse contexto é de adoração, gente. Aqueles jovens entenderam do que se tratava. Eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles. O rei mandou, eles obedeceram. Foram ao campo, se juntaram com as pessoas. Tudo o que estava ao alcance eles fizeram. Eles não se rebelaram contra o rei. Mas quando os instrumentos soaram, a consciência deles bradou e disse: nem um passo além. Eles eram obedientes ao rei, mas a lealdade deles pertencia ao rei de todos os reis. Amém por isso, não é? Irmãos, o que estava em jogo aqui? O que estava em jogo aqui? A vida deles? Muito mais do que a vida deles. O nome de Deus estava em jogo. Deus foi desafiado. O rei de Babilônia, ele desafiou o rei e criador do universo. Foi isso o que aconteceu aqui. Agora, entenda. Se Babilônia, naquela época, era considerada o centro do mundo, o mundo estava com seu olhar voltado para a Babilônia. O que isso significa? Que o nome de Deus foi desafiado diante do mundo inteiro. Foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. E aqui, nesse exato momento, surge uma das declarações de maior fé e coragem que eu já vi na minha vida. Leia comigo o verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que fé, meus irmãos, que coragem. Eu fico impressionado toda vez que eu leio essa declaração. A resposta, a decisão já estava tomada. Deus agindo ou não já estava tomada. A resposta foi polida e firme. Ó rei, nossa vida está nas mãos de Deus. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. Mas se não, a gente não vai servir. A gente não vai se curvar. Acabou, a gente não tem o que discutir. Não precisa dar segunda chance. Nós somos leais apenas a um rei. É ao rei vivo, ao Deus vivo. Querido, se você ficar esperando o momento da crise chegar, para você se preparar e achar como você deve agir, provavelmente você já terá perdido essa batalha. O Nabucodonosor, ele ficou furioso, gente. A ira o incendiou de tal maneira que ele mandou aquecer a fornalha quantas vezes mais? 7 vezes mais.
amarrou aqueles homens e os lançou dentro da fornalha. O calor, as chamas, estava tão intensa que os homens que lançaram, eles morreram na mesma hora. Eu trouxe aqui para mostrar a vocês rapidamente, em escavações arqueológicas lá no Iraque, antiga Babilônia, região do Iraque ali, próximo a Bagdá, uma cidade chamada Agargof, foi escavado e encontrado uma antiga fornalha que servia para esse propósito, de condenar pessoas que desrespeitavam a autoridade do rei, que se rebelavam. E ela estava muito bem conservada, para você ter ideia. Olha os tijolos dela aqui. Num dos tijolos dessa fornalha, havia uma inscrição muito interessante, que dizia assim: este é o local da queima, onde os homens que blasfemaram contra os deuses da Caldeia morreram pelo fogo. Uma atitude muito comum naquele tempo. A fornalha era um objeto para isso daí, era para diversão, era para sentenciar pessoas que elas se voltavam contra os decretos reais. E olha, para você ter uma ideia de como que era uma fornalha naquele tempo, ela tinha mais ou menos esse modelo aqui. Havia uma escada lateral, aqui uma pequena boca onde se alimentava a fornalha, lançando, né, combustível, produtos que fossem aumentar ali as chamas, madeira, etc. E as pessoas condenadas eram lançadas aqui também. Então aqueles rapazes foram lançados por aqui. Eles caíam dentro da fornalha, e aqui, de frente, sempre havia uma comitiva. Eles ficavam assistindo a sentença ser executada. Era um momento que trazia muita euforia para aquelas pessoas que estavam presentes ali. E foi mais ou menos isso que aconteceu, irmãos. Agora sim o rei mostrou quem tinha poder, que ele realmente mandava. E enquanto aqueles jovens caíam diante da fornalha, uma coisa inédita aconteceu. Todo mundo ficou espantado, porque o fogo não queimava. Eu não sei se você já viu esse fenômeno, eu nunca vi. O fogo não queimava. E pior, havia diante deles ali, todos conseguiam testemunhar que havia um quarto elemento entre eles, e eles andavam no fogo, eles não gritavam, eles não sofriam. Olha o que acontece, leia comigo aí o verso 25. Tornou ele, o rei, e disse: eu, porém, eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos... Queridos irmãos, quem era aquele quarto elemento? Quem era aquele elemento? Era o próprio Jesus, gente. Você tem vivido uma experiência muito difícil na tua vida hoje? Algo que se compara a uma fornalha ardente. As chamas são intensas e as soluções praticamente impossíveis. Qual é a fornalha da tua vida hoje? Eu não sei qual é, mas a palavra do Senhor nos declara que quando um filho de Deus, ele é lançado dentro da fornalha, se for necessário, o próprio Filho de Deus vem e ele entra no fogo juntamente com seus filhos, porque jamais um filho de Deus, ele vai ficar desamparado. Ele entra, ele caminha e ele passa por aqueles momentos difíceis ao seu lado. Jesus, ele continua conosco, irmãos. Ele continua nos sustentando e nos amparando, mesmo quando nós estamos dentro da fornalha. Você sabe que nem sempre livramentos iguais a esses acontecem. Você sabe que muitos cristãos, eles sofrem hoje.
Nem sempre os milagres acontecem, a gente clama e Deus ele responde, e acontece o que houve aqui com Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles homens, mesmo tendo sido livrados daquele momento, eles morreram um dia, e acabou a vida para eles. Muitos deram a vida e o sangue por amor a Jesus, pois decidiram ser fiéis a Ele com o risco de perder a própria vida. Isso daí acontece com muita gente e pode estar acontecendo com gente aqui. Mas uma coisa você pode ter certeza, vale a pena ser fiel ao Senhor, irmãos. O resultado, no final das contas, é o que mais vai importar para todos nós. Não o momento, mas o resultado ao qual nós iremos chegar. Aqueles jovens saíram da fornalha, não havia um fio de cabelo queimado, não havia cheiro de fumaça. Eles se colocaram diante do rei, e você sabe qual foi a declaração que ele fez? O último verso da noite, verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. O Deus Altíssimo, Ele foi conhecido diante do mundo inteiro. Você não tem ideia, querido. Você não tem ideia de como a atitude de fidelidade de uma pessoa, quando ela está em foco, ela é capaz de alcançar limites que você jamais imaginou. O mundo está testemunhando homens e mulheres que decidem ser fiéis a Deus e se manterem firmes diante dos seus princípios. Você conhece alguns casos? Dr. Ben Carson, sua fé provada na última eleição nos Estados Unidos. Não foi candidato a presidente, não se tornou candidato por causa dos seus princípios religiosos. Se ele abrisse mão, seria um candidato à presidência da República. Preferiu abrir mão, e mesmo tendo abrido mão, é um dos ministros e porta-vozes do Estado da maior potência do mundo hoje. Você conhece esse daqui, não conhece? Já veio aqui? Foi fiel a Deus, perdeu, cancelado seus contratos, foi chamado de louco, de doido, estava em ascensão, fazendo sucesso. A minha obediência a Deus é mais importante do que eu mesmo e os meus planos. Queridos, graças a Deus, testemunhos iguais a esses, sempre servirão como uma joia rara a brilhar e a servir de incentivo para outros filhos de Deus que ainda vão vir e precisarão mostrar a sua lealdade ao Rei e Criador dos céus e da terra. Sempre haverá os servos de Deus que não se curvarão em Babilônia, mesmo com o risco da vida, honrarão ao Senhor e não temerão por causa disso. Sabe? Isso é viver a profecia na prática. Mas nós voltamos ao ponto. Hoje eu e você, diante de uma situação dessa, como nós reagiríamos? Ficaríamos firmes em pé? Ou nós, infelizmente, nos curvaríamos? Eu espero que nessa igreja, em nome de Jesus, todos os homens e mulheres e jovens e crianças que aqui estão, sejam servos fiéis ao Deus vivo. Eu não sei qual é a condição de vida que você tem hoje. É muito possível
que eu esteja falando com pessoas que estejam vivendo numa verdadeira fornalha hoje. A situação se aperta, a condição está cada vez mais difícil, as coisas estão realmente se encaminhando para um momento onde você não tem mais forças. Qual é a fornalha da tua vida? Diante do que você está sendo ameaçado a se curvar hoje? Quais são os princípios da tua vida que estão em jogo nesse momento? É o teu emprego? A tua estabilidade financeira? Ou talvez você já não tem mais? E essa é a tua grande luta, é a tua grande provação? A família está a um passo de ser arruinada, porque envolve fé. O nome de Deus está sendo desafiado, o inimigo está te ferindo de algum modo para desafiar o nome de Deus diante de todas as pessoas, e você percebe que você está em evidência, estão esperando você agir para saber se você realmente é um servo fiel de Deus. É no teu namoro que existe a sedução, e você sabe o que é o certo e é o que é o errado, mas está na luta e naquele dilema. É a tua integridade. Quais são os princípios? Eu sei de uma coisa, queridos irmãos, se for necessário, quando um filho de Deus está diante do fogo, diante da tempestade, diante da fornalha, o Filho de Deus, ele entra no fogo com a gente. A fé pode estar vacilando, mas se você continuar olhando e confiando no Senhor Jesus, Deus proverá. Nós vamos ter um louvor que vai ser apresentado agora. E enquanto esse louvor é entoado ao Senhor, faça dele a tua oração. Após esse louvor, eu preciso fazer uma oração específica por algumas pessoas aqui. Deus vai prover. A fornalha existe, Deus vai estar com você. O momento é difícil, a fé está sendo muito exigida, Deus vai prover. Custe o que custar, Deus vai continuar ao nosso lado. O resultado vai ser muito mais duradouro do que as perdas que nós vamos ter aqui. As glórias do céu, elas serão eternas comparados às perdas que por amor a Jesus alguns venham a ter, mas que pelo poder dele, todos aqui sejamos vencedores, fortalecidos e continuemos agarrados com o Senhor Jesus. Quantas vezes a fé vacila neste mundo de dor e aflição, quantas dúvidas nos atormentam e a fé vai às vezes ao chão. Quando não encontramos saída e o barco parece afundar, precisamos seguir sempre em frente, confiando que Deus proverá. Deus prometeu conosco estar, Deus prometeu não vai falhar. Não há desafio impossível se temos um Pai poderoso e capaz. Deus prometeu nos amparar, Deus prometeu nos sustentar, se estamos em seus caminhos. É só esperar, Deus proverá. Lançamos olhar à frente e o futuro parece sombrio. Se as lágrimas são incessantes
e o sorriso dos lábios fugir. Se clamamos a Deus por socorro e a resposta parece não vir, basta olhar para o trono da graça e lembrar que o amor nos remir. Deus prometeu conosco estar, Deus prometeu, não vai falhar. Não há desafio impossível se temos um Pai poderoso e capaz. Deus prometeu nos amparar, Deus prometeu nos sustentar, se estamos em seus caminhos. É só esperar, Deus proverá. Deus proverá, é a promessa, Deus proverá. Não tenha pressa, Ele em seu tempo e sabedoria sabe nos dar o que é melhor. Se muitas perguntas não têm respostas, se muitos caminhos parecem sem volta, Deus proverá um cordeiro para cada Abraão de fé. Deus prometeu conosco estar, Deus prometeu, não vai falhar. Não há desafio impossível se temos o Pai poderoso e capaz. Deus prometeu nos amparar, Deus prometeu nos sustentar, se estamos em seus caminhos. É só esperar, Deus proverá. É só esperar, Deus proverá, Deus proverá. Sim, Deus proverá. Amém? Você crê nisso? Eu quero terminar a nossa adoração, mas eu sinto a necessidade de fazer uma oração muito, muito específica. Existem filhos e filhas aqui dentro que passam nesse instante, talvez por um vale de sombra de morte, que foram lançados inteiramente diante da fornalha, e a única esperança é o nosso Senhor Jesus vir para caminhar no fogo junto conosco. Existe alguém que está passando por uma experiência muito difícil, que se sente na fornalha hoje e precisa vir clamar pela misericórdia de Deus, precisa do livramento, precisa que Ele venha ao seu encontro nesse instante. Se você passa por essa situação muito específica, eu gostaria que você viesse aqui, porque eu preciso fazer essa oração e eu preciso clamar essa bênção por você. Não é para todos, é para quem vive um momento desafiador na sua vida, um momento de clamor, onde as dúvidas se levantam, aonde os raios do sol eles vão se apagando pela escuridão. É quando as chamas da fornalha elas se tornam mais intensas. É para esse momento e para essa oração que eu te convido junto comigo a clamar a misericórdia de Deus. Eu te convido a orar junto comigo também. Mas eu preciso que você agora, querido, se você crê
que Deus pode, que Deus é capaz, de que Ele tem o poder. E se você deseja que o nome dele seja honrado através do seu pedido, através da sua súplica, você está aqui diante do altar do Senhor. Se é o que você deseja, vamos colocá-lo diante dele, vamos pedir a graça dele sobre a sua vida. Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus, nosso Pai, obrigado pela tua palavra e porque ela encontrou um destino certo na nossa vida. Obrigado pela certeza que nos dá que, embora a fornalha vá existir até o fim, o Senhor jamais vai deixar os teus filhos desamparados. Por favor, Senhor, fortalece a nossa vida e nos concede a vitória que nós precisamos. Abençoe a cada filho que aqui está presente e aquele que nos assiste também, que a tua graça os alcance. Mas aqui, Senhor, existem pessoas aqui à frente que sentem a necessidade de um clamor especial, suplicante a Ti. Existe ali nos assistindo pelo culto transmitido, Senhor, uma filha que talvez em lágrimas e com o coração partido clame ao Senhor, porque se sente diante desse vale tenebroso. Grande Deus, para aqueles que estão aqui diante do Senhor, eu suplico que o Senhor nos ajude a enxergar que o Senhor está com eles nesse momento que mais precisam. Que eles, Senhor, sintam a tua mão poderosa e que a decisão deles já esteja tomada em lealdade a Ti, agindo ou não agindo. Que eles possam ter a coragem e a força de dizer: continuarei fiel e temente ao meu Deus. Se há oportunidade, Senhor, para a tua honra e tua glória, traz o livramento e oferece a resposta. Nos despede com a tua paz e com a tua maravilhosa graça, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você ricamente, te leve em paz. Domingo que vem estamos aqui, se Deus quiser.